O Piquerez sendo calçado e perdendo 2, 3 meses aí por lesão. E ontem, no primeiro jogo da Libertadores, tivemos o Mike, que sofreu também uma entrada duríssima e também aparentemente vai ficar um tempo fora aí. Tempinho fora. E aí que a gente vê um problema do elenco curto do Palmeiras, né? E eu tenho uma dúvida, né? O Abel disse que gosta de trabalhar com elencos curtos. Será que ele fala isso pra justificar a escolha da diretoria ou ele realmente gosta de trabalhar com elencos curtos? Porque agora o elenco curto não vai ajudar. É um inimigo pra ele, né? Porque a gente perdeu o lateral esquerdo titular e o reserva é o Vanderlan. Sendo bem sincero, o Vanderlan fez alguns jogos bons. Ontem eu acho que ele fez um jogo razoável para razoável para ruim, sendo bem sincero, mas eu acho que não compensa muito falar dos meninos do jogo de ontem por causa do. Eu logo imaginei que eles iam sentir um pouco o baque por causa da altitude, né? Eu acho que essa foi um pouco a diferença do Palmeiras de 2020 que ganhou lá com o de hoje. O de 2020 a gente tinha assim os meninos da base, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, mas a gente tinha bem mais jogadores experientes, né? E hoje dessa vez a gente, principalmente com o time reserva, não tinha tantos jogadores experientes assim para trabalhar na altitude. Mas então, agora a gente tem o Vanderlan que vai ter que jogar titular. Na lateral direita a gente ainda tem o Marcos Rocha, mas vai ter que entrar o. Se caso acontecer alguma coisa, vai ter que entrar o Garcia, que também é uma incógnita. Sejamos francos, ele pode ter ido bem na base, mas no profissional é outra pegada. A gente não sabe ainda do que esperar do Garcia no time principal. A gente teve o Atuesta que lesionou, aí veio o Richard Rios, que aparentemente acho que é mais para fazer a substituição do Atuesta. Mas eu acho que depois de ontem o Jailson é uma peça a menos porque foi suspenso e é um jogador incompetente, né? Não dá mais para ele não dá mais para ele trabalhar no Palmeiras, né? Então seria também uma posição a menos que a gente fica sem um jogador, na teoria, né? Mas acho que o Abel ele ainda vai continuar dando uma forçada no Jailson. E na ponta a gente tá com o Bruno Tabata, e agora com a chegada do Arthur tira um pouco essa sobrecarga aí da falta de jogadores na ponta, mas também seria uma preocupação, porque de reserva na ponta a gente tem o Breno Lopes e o Giovani, né? E muita gente não confia tanto no Breno Lopes, então é praticamente só o Giovani. E agora a gente tá nessa, né? E se, por exemplo, e aí também dá pra ver com o elenco curto, com esses jogadores lesionados, que o banco não é confiável. A gente já vem vendo que o banco não é confiável. No Paulistão, que teve uns 2 jogos aí que o banco entrou e não jogou tão bem, jogou meio que no Deus nos acuda, né? E ontem, quando jogou, é muito mal, né? É que ontem é muitas coisas, né? É difícil avaliar um pouco o time também quando a gente tem uma arbitragem tão ruim como foi ontem, que o VAR não chamou para expulsar no lance do Mike. A altitude também atrapalha, querendo ou não. Mas o time reserva não mostrou que não tá ao nível do titular, né? Muitos jogadores fora de ritmo. O Vanderlan eu achei fora de ritmo. O Luan fora de ritmo. É, Todos esses jogadores que podiam ter tido mais rodagem durante o Paulistão, ao invés de ficar dando chance sempre pro Jailson, pro Navarro, é, pro Breno Lopes. Se eles estão no time, eles têm que jogar também, não é assim, mas tinha que ter dado mais rodagem pros meninos. Acho que o Vanderlan podia ter entrado em mais jogos, o Garcia podia ter entrado em alguns, o Neves podia ter entrado em mais jogos. Tinha que ter dado mais chance pra esses meninos jogarem, para eles pegarem mais ritmo de jogo, né? O Pedro Lima podia ter estreado no Paulistão. O Kevin podia ter já estreado pelo Palmeiras. O Luiz Guilherme. Podíamos ter esses jogadores estreando, pegando um pouco de ritmo para quando chegasse nesse momento que a gente precisa deles, eles não estarem tendo que estrear no momento que a gente precisa, entendeu? Eu acho que isso foi um planejamento um pouco errado do Abel. Longe de estar pedindo fora Abel, mas às vezes as críticas têm que serem feitas. Eu acho que a gestão de elenco no Paulistão foi feita errado. Ah, mas o Paulistão estava muito competitivo, talvez a gente não se classificasse em primeiro. Pode ser. Mas eu acho que o Paulistão é pré-temporada e preparação, entendeu? Acho que tínhamos que ter aproveitado o Paulistão para ter preparado os jogadores. E eu acho que isso não aconteceu. Somente o time reserva e alguns reservas realmente tiveram preparo nesse tempo. E agora com os jogadores lesionados, a gente vê que o elenco é curto.
muito curto. Na lateral esquerda a gente teve que puxar o Ian da base. E o Abel vai ter que se virar, né? O Vanderlan, ele era terceiro lateral na temporada passada. Ele roubou a posição do Jorge, porque roubar a posição do Jorge não era muito difícil, né? O Jorge era um aposentado em campo. Agora ele vai ter que... Ele vai ter que suar a camisa, né? Eu acho que o Vanderlan, ele não vai... Eu acho que o Vanderlan no começo ele vai sofrer um pouco. Eu acho que talvez nos começos dos jogos eu acho que ele vai jogar bem, mas eu acho que no segundo tempo ele vai ser um jogador que pode, pelo menos nesse começo, até pegar o ritmo, ele vai ser um jogador que vai dever um pouco, né? Então a gente vai precisar também do Ian, contar com o Ian aí que faça um bom trabalho. E o que eu deixo aqui de aviso é se, por exemplo, a gente tem um jogador importantíssimo lesionado, um Rony, um Dudu, um Veiga, um Zé Rafael, um Gustavo Gomes, um Murilo. Dá pra confiar no Luan? Eu não confio no Luan, não. O Luan, quando ele jogava todo dia, já não era muito confiável, né? Por mais que eu acho que ele fez 2 temporadas incríveis em 2020 e 2021, eu não acho ele de toda forma confiável. E no meio campo, se o Zé Rafael lesiona, quem vai se substituir ele é o Jailson. E isso a gente já sabe que não vai dar certo. O Jailson é péssimo. Agora, se lesiona um Veiga, vai ser o Tabata? O Tabata, por mais que às vezes quando o Veiga não tá jogando bem, o Tabata não joga o mal do Veiga, entendeu? O melhor do Tabata não foi, até hoje que a gente viu, o melhor do Tabata não é o pior do Veiga. O Dudu a gente não tem nem substituto, não tem nem reserva. Talvez o Arthur, né? O Arthur vai ter que mostrar um pouco mais de futebol, né? Tá começando agora no Palmeiras, mas quem a gente confia mesmo é o Dudu. Se o Rony lesionar, será que o Endrick vai assumir a bronca? Ainda que eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que hoje a gente não tá tão mal de atacante, porque eu acho que se, mesmo que o Rony lesione, a gente tem o Endrick. O Endrick é promissor, joga muito bem, mesmo que quando não faz gol, eu sinto que ele tem um bom futebol, faz bons jogos. A gente tem o Lopes, eu acho que o Lopes, se ele tiver uma sequência, eu acho que ele vai conseguir mostrar futebol. E o Navarro, bem, o Navarro precisa se provar no Brasileirão, né? Quando a gente começar a enfrentar adversários mais difíceis. Mas eu até o que pelo que eu até o que eu vi até agora não é um ótimo jogador, muito longe disso, não tô falando isso. Mas eu acho que ele tá longe de ser aquela aberração que ele tava sendo na temporada passada. Eu acho que ele tá assim ajudando um pouco, né? Então eu acho que se caso a gente precisar dele, eu acho que ele pode entrar. Mas eu não vejo o Navarro como segunda ou terceira opção de ataque, não. Pra mim ele é a última opção. Pra mim na frente ainda tem o Henrique, tem o Rony, tem o Lopes. Nossa, o Lopes mostrou muito mais futebol que o Navarro. Sendo bem sincero, o Lopes tá merecendo um pouco ser esse reserva mais terceira opção, segunda opção do ataque. O Navarro ainda é a última. Mas eu acho que ele já não. Acho que ele realmente deu uma melhorada do ano passado pra esse ano. Diz aí o que você acha do. Você tá achando aí da gestão do Abel, seus comentários, sua opinião. Minha opinião é essa, eu acho que o Abel, esse negócio de elenco curto é uma, somente no Brasil, é uma bizarrice. A gente tem muitos campeonatos e muitos jogos segunda e quarta, domingo e quarta. E eu acho que ele fez, e ainda assim mesmo com o elenco curto, eu acho que ele fez a gestão errada. Sendo bem sincero, eu acho que ele podia ter botado em mais jogos os reservas. Não um time completamente reserva, mas um time misto, né? Mais ou menos como ele fez uma Água Santa no jogo que a gente jogou lá, né? Foi meio a meio, né? Podia ter feito isso durante a temporada no Paulistão. Eu acho que deixar os titulares só pra jogar agora a fase final. Porque aí os jogadores teriam mais rodagem. Eu acho que os meninos da base que, se em algum momento o Abel pretende contar com eles, eles tinham que ter estreado agora pra tirar um pouco esse peso, né? Pra quando a gente realmente contasse com eles, a pior parte já teria passado. Seria a estreia, seria jogar um jogo como profissional, às vezes fazer um gol, né? Então acho que o Abel ele errou muito na preparação desse time, coisa que eu senti que na temporada passada não aconteceu. Na temporada passada eu acho que ele rodou melhor o elenco. É verdade que a gente teve uma Libertadores fraquíssima, isso ajudou muito a rodar o elenco, mas essa temporada eu acho que ele vacilou nisso. Deixa aí seus comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Valeu, falou!